Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função do sintoma numa família e numa relação conjugal. Bom, para nós que trabalhamos com famílias e casais, a gente vai se deparar com uma família ou um casal sintomáticos. Vamos falar um pouquinho da diferença de trabalhar com esses dois contextos e primeiro a gente vai definir a função do sintoma nos contextos qualquer que seja familiar ou conjugal. A função de um sintoma, 100% das vezes, ela é uma função reguladora. O que significa isso? O grupo, seja casal ou família, apresenta um determinado sintoma para manter o seu modus operandi, a sua forma de estar na vida. Aqui a gente vai falar como trabalhar com as duas dinâmicas, a dinâmica familiar e a dinâmica conjugal. Quando a gente está na clínica de família, por exemplo, a gente se depara com um grupo que apresenta uma queixa em relação a um de seus elementos. Fulano, vamos supor que seja um dos filhos, apresenta problemas na escola desde que o irmão dele nasceu, tá? Isso é um sintoma. Então, aquela pessoa fica portadora de algo que não funciona bem, não está bem adequado para os padrões ou para os valores de uma família e o resto da família segue de uma forma mais saudável, mais positiva, mais funcional no ponto de vista da própria família. Quando a gente está dentro desse contexto na clínica de família, a gente tem mais margem para trabalhar todo o sistema familiar. Margem no sentido de campo, né? A gente tem mais espaço em relação ao número de elementos da família. Seria no mínimo 3, vamos dizer. Os pais e um filho, ou os pais e 2 filhos, 4. Então, com 3 ou 4 elementos, a gente tem mais espaço para trabalhar as diferenças, as convergências e as divergências das narrativas, seja do próprio paciente sintomático, seja dos outros elementos da família. Isso ajuda o profissional a caminhar pela história daquele grupo. Agora, quando a gente está numa relação conjugal, na clínica de casal, a nossa margem é menor. Estamos o profissional e o casal. E aí, gente, o casal é sintomático. Então, a margem do profissional trabalhar o sintoma fica menor. O profissional está mais restrito. Restrito em que sentido? No sentido da possibilidade de reflexão de 2 elementos que vão configurar o casal. E como numa conjugalidade o sintoma está projetado, o profissional tem um árduo trabalho de trabalhar com essas narrativas, ajudando a dar a cada um aquilo que é seu, né? Devolver a cada um aquilo que é seu, sobretudo quando os elementos do par falam fulano faz aquilo. Então, quando a gente começa a frase falando do outro, o profissional precisa ajudar os elementos que compõem o casal a tomar para si. Bom, se fulano faz aquilo, você faz o quê? Né? Mas isso aqui eu falo de uma forma linear, mas na clínica não é assim que funciona. Na clínica a gente tem um trabalho longo, um trabalho intermitente para poder ajudar o casal a tomar para si, se responsabilizar pela forma como a relação se desdobra, como a relação anda. E às vezes a gente encontra os 2 elementos do par
com reflexões muito superficiais em relação a si próprios. Às vezes a gente vai encontrar um dos elementos do par fazendo um pouquinho mais de reflexão, e isso nos ajuda, mas a margem para o profissional trabalhar o sintoma, ela é menor. Então, embora numa família a gente tenha mais elementos, é mais fácil trabalhar uma dinâmica familiar do que uma dinâmica conjugal. Agora, é mais comum a gente encontrar problemas na clínica conjugal do que chegar na nossa clínica problemas de uma família, né? As famílias, até porque o grupo ele é um pouquinho maior do que um grupo conjugal, né? O sintoma muitas vezes fica disperso, né? É fácil deixar o problema com uma pessoa enquanto pai, mãe e um outro filho vão bem, né? Normalmente um dos pais fica mais sentido com aquele filho que não está indo muito bem, ou às vezes nenhum dos dois pais fica tão sentido assim. Como tem tantas coisas para resolver, eles vão levando a vida e aquele filho acaba ficando mesmo de escanteio. Muitas vezes acontece isso, o que dificulta o grupo familiar chegar na psicoterapia de família. Já um casal não, eles são mais dependentes um do outro, né? Muitas vezes vai aparecer na relação conjugal ameaças de separação, situação que vai causar incômodo nos elementos do par, mais em um do que em outro, e muitas vezes um dos elementos consegue levar o outro para a psicoterapia, embora o segundo não queira, mas ele vai porque não quer se separar, né? E então a nossa margem de trabalho ela fica mais reduzida e é mais difícil a gente trabalhar uma clínica conjugal do que uma clínica familiar. Fica aí para vocês essa dica que a gente encontra com muita frequência nos nossos desdobramentos, sobretudo nas supervisões da nossa clínica escola. E deixa aí para mim se você tiver alguma dúvida para a gente tentar transformar a sua dúvida num recurso teórico clínico.